Olá, pessoal! Mais um Fisiotalks hoje. Mariana Montarroz aqui com vocês. E a gente está dando continuidade à nossa edição especial do Cefid, Congresso de Fisioterapia Integrativa e Dor. Hoje, meu convidado, minha gente, é show de bola, viu? Paulo Bastos está aqui com a gente para conversar sobre a atuação do fisioterapeuta na síndrome do intestino irritável. A palestra desse cara deu um boom na minha cabeça que vocês não têm noção. Primeiro, já faz um tempo que eu estou distante aí da clínica. E aí eu atuo muito em emergência. E aí vem os pacientes com desconforto respiratório. Paulo, quando tu falou lá da questão do estufamento, do diafragma, aí eu... Como assim? Estou entendendo tudo. E faz muito sentido isso. Eu já estou dando vários spoilers aqui, hein? Vamos do começo. O Paulo vai conversar bastante com a gente sobre isso, mas vocês já vão ter noção do quanto isso é importante até para a nossa respiração. Então, Paulo, vamos lá. Conta aqui para a gente como que é essa atuação da fisioterapia. Se apresenta também, por favor. Beleza, Mário. Prazer estar aqui com vocês conversando sobre isso. Para mim é uma satisfação, né, falar sobre essas questões que tanto me encantam. Veja, eu sou um fisioterapeuta essencialmente clínico, né, já passei pelo mestrado, então tenho um pezinho ali na pesquisa, mas a minha atuação é de prática clínica realmente há, enfim, praticamente 15 anos, com um foco muito direcionado para as alterações digestivas há pelo menos mais de uma década. Nossa. Mais de uma década que eu tento me concentrar nisso. Só de mestrados já são quase 10 anos, né? Dedicado a isso. Intestino irritável e distensão abdominal. Exatamente o público de meu mestrado. A partir daí a coisa realmente foi muito direcionada, né? Não foi nada muito premeditado, assim, não muito planejado, mas eu imagino que muito por motivações pessoais eu fui trilhando esse caminho aí na fisioterapia. Geralmente a gente é direcionado assim, a gente busca por para a questões, gente, né? Para tentar se entender e depois vai ampliando isso. Então, desde cedo eu comecei a formação em osteopatia, porque ali já tinha muita coisa do visceral, né? Vamos dizer assim. Depois de, então, eu fui professor do método Busquet por um tempo aqui no Brasil. Foi a partir daí, nessa saída do método Busquet, que eu fui embora fazer o mestrado por conta própria e começou o processo todo aí da formação somato-visceral já em 2015, 2016. Então, são 10 anos aí já, tanto de curso, dando curso para fisioterapeutas sobre essa temática, como atuando em clínica e consultório também. Hoje, além dos atendimentos presenciais, uma demanda importante que permaneceu pós-pandemia de pacientes online também. Sim. Né? Então, você vai ver, na palestra você pode verificar que existe um contexto nessa intervenção toda muito educacional. Sim. Então, isso permite você estar com a paciente no Japão, nos Estados Unidos, certeza. no Canadá ou em qualquer cidade do Brasil. Isso acontece muito hoje em dia. O que é muito bom, porque eu acho que abriram portas que, se não fosse, né, o processo em si da pandemia, até hoje a gente não estaria desbravando aí esse... É verdade. Eu posso encontrar pessoas que jamais eu poderia se fosse limitar presencialmente, né? Enfim, é isso. Não tem uma apresentação muito formal, mas é um caminho que vai sendo levado, nada muito planejado, a coisa vai acontecendo. Mas, olha, o tempo que você tem do mestrado, né, da especialização, é o tempo que eu tenho de formada. E eu não sei se porque eu me afundei, assim, me aprofundei muito na área hospitalar e respiratória, mas, de fato, eu fiquei encantada. Veja, 10 anos depois, olha que eu já vi muita coisa, já atendi muito hospital, em muitas áreas, tenho muito contato. Mas eu não sabia o quão objetivo e direcionado e, de fato, eficaz seria a fisioterapia para essa questão, né, visceral, para essa questão, principalmente, desses assuntos de abordagem gastrointestinal, porque é algo que a gente vê muito. E no decorrer do cotidiano que a gente tem hoje, principalmente a gente vê isso. Então, essa questão também da educação que você fala, poxa, eu acho que fisioterapia é a profissão, assim, top de linha para a gente estar atuando nessa questão da educação. Na pandemia, a gente também deu muitas orientações enquanto uso, né, de máscaras, higienização, até exercício respiratório. Eu gravei vários vídeos. Então, como a educação, como a gente educar a pessoa, conhecer seu corpo, a sua fisiologia, como isso responde, de fato, né, positivamente na saúde dela e que não se tem
esse gatilho, essa noção. Todo mundo vive no automático. Respira no automático, Isso. funciona no automático, come no automático, né? Isso. E como a gente pode atuar nisso e como isso, de fato, faz diferença, né? Veja, além de viver no automático, existe um outro mecanismo que é a terceirização. Então, existe uma ideia de comprar o seu serviço como profissional da saúde e você devolver a saúde. Sim. E É quando uma você vai para um responsabilidade lado, que eles direcionam apenas para o profissional, né? quando você vai para o âmbito educacional, isso se perde. Só que é o mais sólido no longo prazo. A autogestão de um paciente com fibromialgia, com intestino irritável e por aí vai, ou seja, as condições de dor crônica primária ou gastrointestinais funcionais, como exemplo, a capacidade de autogerir isso no médio e longo prazo é o que existe de mais eficaz do que qualquer tipo de intervenção a curto prazo. Verdade. Sobretudo condutas passivas ou não autorrealizadas. Como é, por exemplo, uma comparação que a gente pode fazer entre procurar um fisioterapeuta para deitar 1 hora numa maca e ele me manipular, ou durante essa 1 hora utilizar o que for possível de um recurso da terapia manual, mas incluir o exercício, porque aquilo vai poder ser replicado em casa, incluir a educação, incluir o automanejo, a orientação dos hábitos de vida e por aí vai, entendeu? Então, essa discussão, sabe, assim, do quanto que terceirizar esse processo para o profissional se aplica ou não, ela só faz sentido se a gente levar em consideração um ambiente privado de atendimento. Se a gente for para o público, eu venho do público, eu venho da Universidade Federal com graduação e pós-graduação, coleta de dados, por exemplo, no Hospital das Clínicas, isso se perde. Sim, não faz sentido algum, porque você não pode vincular um profissional a um paciente por 1 hora. No modelo que a gente tem de saúde, o ideal é você escolher a conduta mais eficaz, de mais fácil acesso e de mais baixo custo. Então, a educação vem aí, o exercício vem aí, né? E as outras coisas que limitam um pouco mais e, por incrível que pareça, quando a gente pensa em intestino irritável e digestão como um todo, contam com menos evidência, se você for pensar numa terapia manual, numa eletroterapia, do que exercício e educação, essa comparação não faz sentido. Né? Você bota numa gangorra assim, você fala, não pode. Né? Eu não posso deixar de educar meu paciente, eu não posso deixar de prescrever exercício para ele como tratamento. É claro que as outras coisas podem entrar, mas não como protagonistas. Mais ou menos isso. Uhum. Me conta, qual seria o principal perfil de paciente que você tem na sua clínica? Vamos lá, eu sou fisioterapeuta, né? Isso, eu acho que até assim, fisioterapeuta da área pélvica, acho que também vai se beneficiar desse tipo, né, de abordagem. A parte eu com pacientes respiratórios, né, idosos, então a gente também tem muito disso. Pacientes acamados, que tem ali, né, toda aquela questão de estar mais inerte e tal. Qual seria o perfil do paciente, né, na clínica mesmo? Eu quero entrar nessa área, eu quero abrir minha caixinha. Tem muito disso, a gente tem conversado muito sobre isso aqui nessa edição, que vocês são profissionais nitidamente que pensam fora da caixa. E eu fiquei maravilhada com isso. Porque depois de 10 anos ali, né, vendo tanta coisa, você olhar e dizer, putz, ainda tem gente que dá um estalo, assim, ainda tem muita coisa pra gente ver, né? E vocês conseguiram reacender ali uma chama. Eu fiquei realmente muito encantada. Então, o pessoal que de repente acha que, poxa, fisioterapia já não dá pra mim, tá maçante, coisa e tal. Gente, tem uma luz no fim do túnel, tá? Essa galera todinha aqui são essas luzes. E aí me conta, Paulo, como seria mais ou menos? Qual o tipo do paciente que a gente consegue atender? Quais são as principais patologias que a gente consegue realmente atuar ali? Bora lá, isso é muito legal, porque assim, eu brinco um pouco com isso da seguinte maneira. Veja, eu não sei se você recorda, mas o COBRAF, Congresso Brasileiro de Fisioterapia, em 2016, foi aqui no Recife. Eu fui palestrar sobre a atuação da fisioterapia nas doenças gastrointestinais, numa área do congresso chamada de Novas Perspectivas de Atuação. Ó, só. Isso tá era vendo? 16. Eu tinha acabado de me formar, olha aí. Em 18, no mesmo COBRAF, agora em BH, eu fui de novo
palestrar sobre o tema na mesma área do congresso. Eu falei com eles, na próxima eu já não quero mais estar aqui. Eu já não sou nova. Porque não é para ser, o negócio já está acontecendo. Então, a área se estabelece, né? Eu acho que a fisioterapia talvez seja, da área da saúde, a profissão que eu não consigo ver um fim, no sentido de possibilidades dela se infiltrar e contribuir. E nada é diferente do que acontece na parte digestiva, entendeu? Então, respondendo de maneira bem objetiva a sua pergunta, isso depende diretamente da epidemiologia, dessas condições gastrointestinais funcionais. Em geral, a gente tem um sofrimento que acomete mais mulheres do que homens e acomete mulheres de meia idade. Tá? Então, se você pensar, por exemplo, epidemiologicamente, os dados da síndrome do intestino irritável são muito parecidos com o da fibromialgia. O perfil dessa paciente é muito semelhante, porque aí entra um pouco da relação com o que a gente estava conversando antes, da minha conversa aqui contigo, da conversa do Rafa, em relação ao mecanismo predominante de dor que pode justificar uma coisa e outra. Sim. Entendeu? Se você fecha os olhos, e aí quando você abre, você observa, sem saber quem é quem, um fisioterapeuta aqui atuando com a paciente com síndrome do intestino irritável, respaldado por evidência, tá? E o outro aqui atuando com a paciente com fibromialgia, você não vai saber quem é quem. Porque as condutas serão muito semelhantes. Bem parecidas. Entendeu? E o que determina isso é muito provavelmente os mecanismos de dor e, enfim, dos outros sinais e sintomas que estão por trás dessas condições. Então, mulheres de meia idade, a prevalência maior, tá? Quais são as condições mais tratáveis, vamos dizer assim? Como é que a fisioterapia ganha um respaldo importante da literatura para intervir? E que ganha muita relevância entre os médicos gastroenterologistas. Isso é muito importante também, porque eles já percebem que, para algumas condições, sem a gente, não vão para canto nenhum. E hoje, para você ter uma ideia, eu tenho assim, um contato direto com pelo menos uns 40, 50 gastros do Brasil, assim, semanalmente. A gente tem um grupo só para isso, por exemplo. Para discutir quando é que a fisioterapia entra, quando é que não entra, entendeu? Porque chega um momento que estanca, né? Então, as 4 condições... Tem mais, mas assim, as 4 condições que a gente consegue, assim, ser muito protagonista no processo são intestino irritável, que é o nosso tema aqui, a própria distensão abdominal, que muitas vezes está inserida na síndrome do intestino irritável, mas pode ser independente, pode ser um diagnóstico à parte, que aí entra nas duas a dissinergia abdominofrênica, que é o que você se referiu quando você falou do diafragma, essa descoordenação específica. Depois, se for o caso, a gente entra nesse mérito. A própria constipação intestinal funcional e o refluxo gastroesofágico. Então, só para te dar um exemplo prático, fugindo um pouco do tema intestino irritável, já que a gente vai abordá-lo com mais profundidade. No refluxo, aproximadamente 70% dos pacientes com refluxo possuem a doença de forma não erosiva. E onde é que a gente atua? Na doença não erosiva. Na doença erosiva, que aparece na endoscopia, o tratamento ele é medicamentoso, mesmo que depois evolua para um quadro não erosivo. E tem muito disso, né? O pessoal diz, não é refluxo não, porque já não está aí nesse grau erosivo, vamos dizer assim, porque que causa lesões, né? Que já tem uma coisa mais grave. Mas não deixa de ser um refluxo ali. Exatamente. Já está se instalando, né? Se instalando. Desses 100%, não considerando essa divisão entre 30 e 70 de erosivo e não erosivo, de 100% dos pacientes com refluxo, 1/3, 33 pacientes, pelo menos, não melhoram com prazol. Não melhoram com o tratamento convencional, que é o inibidor de bomba de próton. E a gente tem indicação de incluir a fisioterapia. Então, veja, quem são os pacientes que mais se beneficiam da fisioterapia no refluxo gastroesofágico? Os que não melhoraram com prazol ou os que não têm doença não erosiva? Os que têm doença não erosiva. Então, é um número gigante de pessoas. Viu? Eis-me aqui. E o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar a questão educacional, que é um mundo de coisas a ser abordada, implementada. A gente vai trabalhar a regulação dos exercícios gerais desse paciente, porque ele não sabe, às vezes, que, a depender de como ele pratique uma musculação, um crossfit, ele pode piorar ou melhorar. Depende de variáveis do próprio treino. Volume, intensidade, carga, horário de prática, etc. Tempo respiratório associado ao gesto do exercício. Tem tudo isso, tem evidência para o que eu estou lhe dizendo aqui. Com certeza. Por exemplo, um ponto de corte, menos de 90 minutos, mais de 90 minutos de exercício por semana, é decisivo em relação a melhor ou não para o refluxo. Além da regulação do exercício geral, a implementação do exercício específico é treinamento diafragmático.
Treinamento diafragmático para melhorar a função de válvula gastroesofágica, porque está ali no meio do diafragma. Então, esse paciente, para você ter uma ideia, ele chega para mim com a manometria. Não sei se Sim. existe o exame da manometria e detectam a hipotonia de válvula. Esse paciente precisa de quê? De exercício. A gente pega as fibras estriadas esqueléticas do diafragma, treina para que isso repercuta numa função de musculatura lisa de válvula. Oh, que massa. Aí melhora a manometria. Tem estudos, só para você ter uma ideia, com observação, digamos assim, síncrona, né? Do treinamento com a resposta da válvula. E é, assim, maravilhoso. Ou seja, o gastroenterologista que aborda um paciente com refluxo, ele sabe disso. Que haverá um momento que detectou-se um problema de barreira, que é mais ou menos como se chama, e que existe uma hipotonia de válvula, ele precisa do fisioterapeuta. Porque a implementação desse treinamento respiratório será decisiva para a melhora desse paciente. Agora, vamos lá. A gente só entraria nesse grito de socorro, vamos dizer assim, ou caso, vamos lá, se o médico está fazendo esse tratamento, essa pessoa pode não responder e a gente poderia entrar já para otimizar o tratamento precocemente. Porque tem muito disso, né? Procuram a gente, assim, na última opção, chega o fisioterapeuta, por favor, salva aqui, porque nada deu certo. Isso acontece no refluxo, na distensão abdominal, no intestino irritável e na constipação. Mas não deveria. Vamos lá. Guidelines mais atuais do refluxo. Qual é o fluxograma que deve ser seguido? O paciente diagnosticado com refluxo, ele primeiro precisa mudar hábitos de vida. Ele não tem que iniciar a medicação. Porque isso pode ser suficiente. São as causas, né? Hábitos de vida envolvem condutas farmacológicas, talvez, não é indicação, mas principalmente condutas nutricionais, alimentares, passar pela nutricionista. Porém, existe um mundo de alterações, por exemplo, envolvidas nos hábitos de vida, que são não medicamentosas e não nutricionais. Eu vou dar só alguns exemplos. O tipo de roupa, um cinto apertado, a posição de dormir, o tempo que você leva entre jantar e dormir, a prática dos exercícios, qual é o horário, intensidade, volume. E quem é que vai fazer isso, se não for o fisioterapeuta? O médico vai fazer? Não vai. O nutricionista vai fazer? Não vai. Pode dar uma orientação, mas é muito superficial. Sabe. Exatamente. É a gente que está com o paciente no dia a dia. Mas quem vai, de fato, fazer essa educação vai ser o fisioterapeuta. Por um contexto educacional, respondendo de maneira direta a sua pergunta a indicação é que a gente seja procurado de imediato. De imediato. Para qualquer uma dessas condições. Entendeu? Porque haverá muita contribuição. Perfeito. A gente vê muito isso também com o pessoal do TO em relação ao paciente que vai retomar, por exemplo, a deglutição, né? O paciente que a gente está retomando ali atividades, como a postura influencia, às vezes até o posicionamento do pé vai influenciar até nessa deglutição e tudo mais. Então, assim, é um olhar, né? É uma educação que vai muito além, né, dessas questões medicamentosas, nutritivas, de fato, como você está falando. E eu me lembro muito, assim, um ponto-chave, de fato, que tu falou no congresso, em relação à resposta fisiológica em si, até do fluxo sanguíneo, né? Então, quem for leigo, né, que estiver ouvindo, que para a gente entender isso, o que é que se encaixa aí? Pô, como é que um exercício vai fazer diferença? Quanto tempo faz feito, como o Rafael falou? Você faz 3 séries de 10, por quê? Né? Da onde vem isso? Então, você tem tanto tempo da alimentação para fazer um exercício X primeiro, por quê? Porque a gente usa certas fibras em um exercício, aquela corrente sanguínea, né? Aquele fluxo sanguíneo vai para tal lugar em tanto tempo. Então, essa resposta fisiológica é o que vai influenciar também nessa questão digestiva, vamos dizer assim, né? Até para adaptação de rotina. Porque às vezes a gente pensa assim, mas isso é um detalhe. Pô. Tem paciente que é um detalhe que muda a vida dele. Porque é uma informaçãozinha que você deu. Existem inúmeros exemplos, mas vamos lá. Só porque você me disse que eu deveria priorizar descansar depois de comer, ao invés de querer treinar depois de comer, melhorei e hoje eu não posso dizer que eu sofro, não. Eu tenho uma vida praticamente normal. Ou seja, é uma coisa tão, tão simples, mas que ninguém aborda, entendeu? E fisiologicamente, se você for pensar, não faz o menor sentido biológico até você querer se movimentar depois de comer, treinar, por exemplo. Então, às vezes, é adaptar a rotina, mas peraí, será que a gente não consegue jogar esse treino para antes da refeição? E por que eu estou dizendo? É porque Paulo acredita? Não, é porque tem um estudo mostrando que determinado exercício, vamos lá, vamos pegar a prática do CrossFit.
Se ele é feito antes da refeição, ele tem mais chances de beneficiar. Se ele é feito depois da refeição, ele tem mais chances de prejudicar o refluxo, por exemplo. Na síndrome de intestino irritável, a intensidade do exercício ela é decisiva. Então, essa paciente ela não deve necessariamente iniciar ou manter uma prática intensa de exercício, porque ela tem mais chances de piorar da queixa de dor, principalmente abdominal recorrente, do que de melhorar. Então, quem é que vai fazer isso se não for a gente? Me diz. Verdade. Conversar com esse paciente, sentar, porque é a gente que está com ele 2 vezes por semana, 1 vez por semana, pelo menos. E aí, organizar isso para que, como a gente conversou, né, no começo, no longo prazo ele gerencie isso, que é fundamental. Também não depender da gente. Com certeza. E eu vi uma coisa que falava justamente sobre isso. Você mede mais ou menos, né, assim, o quão bom você é, quanto mais cedo o seu paciente não precisa de você. Deixa ele se embora. Né? Então, esse profissional que deixa o seu paciente dependente, se você tem um profissional, minha gente, que está sendo acompanhado, que você já está aí em não sei quantas sessões, então, não é porque esse cara é bom que está cuidando de você e está mantendo você ao cuidado dele, não. Pelo contrário, é igual a filho, né? A gente cria filho para o mundo. Então, a gente trata paciente para o mundo. A gente quer que ele consiga desenvolver ali tudo sozinho. E pode consultar a gente de vez em quando. Mas que ele realmente consiga, né, manter a sua saúde. Isso. Depois da gente. Isso aí, pra gente, Isso tem que ser, né? Senão, pelo amor de Deus, você tem que ter a noção de que o paciente precisa se virar sem você existir. Isso ficou tão claro na pandemia, não foi? Isso. Eu brinco muito com o Rafael. A gente conversava na época com um grupo de amigos, assim, né? Que tem uma identificação muito, muito próxima. O quanto a pandemia deu tapa na cara da gente, de paciente com dor crônica que não podia, ou não tinha como realmente, porque para ele não valeria a pena se contaminar com Covid e morrer do que ir para o tratamento da dor crônica. Então, para muitos, a opção foi: vou ficar em casa. E se você for analisar, eles não ficaram nem melhor nem pior por isso. Aqueles que tinham um automanejo, que adaptaram, que levaram os exercícios para dentro de casa, que continuaram cuidando da saúde mental, cuidando do sono, cuidando da alimentação. Sim. E são as variáveis que até hoje estão aí mostrando que é o que importa. Entendeu? Então, não deixar o paciente dependente, na minha opinião, como fisioterapeuta, é assim uma condição de base para trilhar, para separar profissional de profissional, entendeu? Verdade. Isso traz muito autoconhecimento corporal, né? Acho que quando você ensina um paciente a entender o seu corpo, né, até aquela autopercepção, e aí ele mesmo consegue identificar: alguma coisa está errada aqui, esse meu funcionamento já não está legal, essa minha dor já não está legal. A gente conversou aqui também com o Rafael no programa passado sobre a autonomia do paciente, mas a gente ter cuidado para não causar uma ansiedade no paciente, principalmente paciente com dor, porque aí ele começa: eita, eu tô com uma dor assim, então será que eu dormi assim? Eu agora vou me posicionar desse jeito? Eu não vou me baixar para pegar uma coisa? Eu não vou fazer isso? Eu não vou fazer aquilo? Então, uma educação, né? Deixar ele realmente consciente ali, de uma forma que ele também não fique ansioso, dizer: eita, eu não posso comer, mas tem tantas horas, mas isso aqui... Porque o mundo, a vida da gente, o que eu quero dizer do cotidiano é isso, né? A vida da gente é muito corrida, mas tudo a gente consegue encaixar se a gente for bem esclarecido, se a gente for bem direcionado, né? E eu acho que você vale em ponto, como é que eu posso dizer? Prioritário, você priorizar, porque aí o resto tudo vai funcionar ok. Né? Até o seu cotidiano melhora. Sim. Porque a partir do momento que você tem algo que lhe incomoda, que você sabe que se você comer, aí você tem uma reunião, mas eu vou sentir tal coisa. Então, tudo isso vai se ajustar quando você vai tirando as dores, vai tirando os incômodos, vai tirando as limitações, né? Porque são situações que podem limitar uma vida, né, Paulo? Na minha opinião, como fisioterapeuta que lida com essas questões digestivas, o impacto psicossocial disso é, assim, absurdo. É verdade. Eu digo isso porque eu escuto todo dia das pacientes. Sexta-feira eu estava com a paciente e ela me falou algo que até então eu não tinha ouvido ainda. Apesar de parecer um detalhe. Ela vai pegar um voo de várias horas. E ela precisou
entrar no site da companhia aérea para buscar algum número de telefone, para saber o que seria servido no voo, para saber se ela precisaria providenciar antecipadamente a comidinha dela. Comida, marmita. Para não ficar morrendo no voo, não passar mal, não ficar em sofrimento. É um detalhe, mas veja, imagine isso a todas as refeições de uma vida. Estendido, né? Você é convidada para um jantar, para um evento, para uma festividade. Sempre tem comida. É ou não é? O que é que seres humanos fazem? Eles se juntam ao redor de uma mesa para conversar e comer. Desde que somos a cultura da comida seres humanos. Forte. Há pelo menos 300 mil anos é isso que a gente faz. Isso nos identifica como espécie, socialmente falando. O resto é desculpa. Aniversário, casamento, é tudo desculpa para se sentar ao redor de uma mesa e comer. E conversar e interagir. Mas imagine você limitar isso de uma pessoa. Porque ou ela vai já tendo jantado em casa, para não correr o risco. Exato. Aí se antecipa. Ou leva a sua marmitinha para comer na rua. Veja que coisa, né? Tem inúmeros exemplos, assim. Na distensão abdominal, essa coisa da descoordenação muscular, que faz com que o abdômen varie muito. Tem noiva que já perdeu o vestido de casamento. Sabe assim, tem as repercussões. Quando a gente para conversar, as pessoas que não sentem essas coisas não fazem ideia assim, do contexto que isso toma, entendeu? Então, sem dúvida nenhuma que abordar isso é fundamental. E existe um ponto aí que é muito decisivo, que você falou de ansiedade, de medo, que é a ameaça prévia. Quanto mais essa paciente já passou por situações frustrantes nesse sentido de sofrimento, mais o sistema nervoso central dela estará se sentindo ameaçado com esse contexto e vai criar uma conjectura que já traz um sofrimento antecipado. Então, é parte do nosso papel também meio que modular um pouco isso, a partir de experiências positivas que ela vai tendo. Entendeu? Então, a percepção prévia de ameaça, no sentido que envolve uma refeição, um evento, é, assim, muitas vezes decisiva para o sintoma se estabelecer ou não. E isso não é só para uma dor abdominal, para um estufamento, uma distensão, uma cólica, não. É também para uma dor musculoesquelética, como é o caso de uma dor lombar crônica, uma dor cervical crônica, e por aí vai, entendeu? Então, é fundamental a gente exercer esse papel também de trabalhar a relação entre ameaça e dor, porque isso vai ser decisivo para o sintoma aparecer ou não. E quando você olha para isso, você vê de maneira muito nítida duas classes assim, de profissionais. Aqueles que ficam enaltecendo a dor e tentando dar explicações biomecânicas ultra maravilhosas, e aquilo ali para o paciente é horrível, porque ele já está pronto para sentir a dor. Né? Eu até, esse final de semana, levei meus filhos para vacinar e fiz uma sequênciazinha de publicações falando um pouco disso, porque a profissional foi maravilhosa, experiente. Então, o que é que ela faz? O mais velho não, mas a pequenininha ainda é aquela coisa de muito medo. Ela distrai a criança, brinca, acabou. Às vezes a criança chorou antes e nem na hora da vacina ela... Passou, bebê. Já foi, papai, já foi. Esse é o profissional que entendeu a relação ameaça e dor. Isso. O outro faz o quê? Olha, tá vendo a seringa? Olha a agulha como é pequenininha. Nem vai doer, bebê. Quando ele fala isso, acabou. A criança já tá sentindo dor. Porque ele já criou a expectativa de ameaça. A ameaça já tá lá em cima. Então, a dor já vai acompanhar aquilo ali, entendeu? Outro exemplo. Quando é que a paciente com fibromialgia melhora? Quando ela viaja de férias. É ou não é? Sim. A gente se mata atendendo a paciente um ano e ela não melhora. Quando ela viaja de férias, ela fala, não senti nada, como é que pode? Intestino irritável é a mesma coisa. Quando é que a paciente come coisas diferentes da dieta? Não fica passando mal para morrer. Noiada, né? Em sofrimento. É quando ela viaja. Quando ela está numa viagem, num passeio, uma coisa... Por quê? Mudou o sistema operacional, entendeu? Mudou o software. O hardware é o mesmo, mas o software mudou. E aí ela consegue ali processar coisas diferentes. Então, tem muito gatilho do dia a dia que potencializa esse momento da refeição. E que a gente pode. É claro que, havendo indicação, você tem que trazer o psicoterapeuta para junto. Era isso que eu ia comentar. Tem que fazer ainda é uma indicação. Abordagem bem multi, né? A gente entra com nutricionista, certeza, a gente entra com psico. Porque por mais que a gente consiga ali melhorar, que eu digo que a gente é um físio,
terapeuta, porque tem muita coisa que a gente precisa ouvir, né, direcionar. Eu acho que esse terapeuta, no nosso título aí, tem uma ênfase legal. Porque a gente lidar com dor, com limitação, né, com incômodo, então isso traz. Mas vão ter momentos que a gente vai ter que saber que o nosso coleguinha psico vai entrar ali com a gente de forma importante, né? Com certeza, com certeza. Tenho várias colegas psicólogas que, inclusive, muitas foram minhas pacientes, o que já é maravilhoso, porque falam com propriedade. Com propriedade. E que eu encaminho, assim, mas de cara, porque existe um benefício concreto da psicoterapia para pacientes, por exemplo, com intestino irritável. Isso é muito validado, principalmente para quem usa TCC, tá? Terapia cognitivo-comportamental, com estratégias práticas, assim, diretas, do que fazer, entendeu? Então, assim, olha, pelo menos mais da metade das pacientes com intestino irritável tem indicação formal de acompanhamento psicoterápico. Mas ainda existe, infelizmente, e é bom que a gente fale sobre isso, porque conscientiza muito preconceito. Eu não preciso de terapia, eu não sou doido, para que eu vou para psicólogo? Não é isso, não é isso. Né? Pois é. E eu acho que, enquanto fisioterapeuta, uma parte importante do meu papel é trabalhar esse tipo de crença que o paciente tem, porque eu sei que se ele se abre para aquilo, o potencial de auxílio é muito grande, entendeu? E se não for eu que estou no dia a dia com ele para tentar mostrar que a psicoterapia pode ser uma aliada fundamental, dificilmente ele vai se conscientizar de outra forma. Porque vai ter o marido, vai ter os filhos dizendo, vai no psicólogo, mas isso ainda é muito pouco e às vezes cria mais barreira do que... Né, incentiva, de fato, a procura do profissional, mas a psicoterapia muitas vezes vai ser decisiva. Importante isso que você fala, né? A gente tem muito essa ideia da psicoterapia apenas quando tem algo ali já instalado, quando se tem, né, um drama, quando se tem um problema, mas muitas vezes é um profissional, de fato, ali para abrir mais a nossa mente, para a gente não chegar ao ponto de ter algum trauma, de ter realmente, né, alguma questão psicológica forte. Então, é só mais um aliado para que a gente ali conscientize, né? É ver esse profissional até como um educador mesmo, como um esclarecedor da situação em si. Agora, Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa. É uma questão até pessoal mesmo. Para a gente ter o diagnóstico dessa síndrome do intestino irritável, como é que a gente consegue? Além do médico, a gente procura um gastro, ele mesmo vai conseguir direcionar, mas aí o físio, tem algum grau, a gente tem alguma situação, quais são os sintomas? A gente pode desconfiar, né, que existe, porque assim, muita gente estaria incluída no critério diagnóstico e nunca procurou ajuda. Sim. Certo? A gente pode desconfiar e encaminhar, mas o diagnóstico, obviamente, precisa ser feito pelo médico gastroenterologista. Como é que ele acontece? É um diagnóstico de exclusão. Então, alguém que te diz assim, eu fui no gastro e ele disse que eu tenho intestino irritável. Numa consulta, desculpa, eu sou fisioterapeuta, mas eu questiono com força esse tipo de resultado, porque não procede. É um diagnóstico que você exclui doenças orgânicas ou patológicas que justificariam aqueles sinais e sintomas. Certo. À medida que você não acha doenças orgânicas e patológicas e o paciente vai, ao longo do tempo, preenchendo os critérios, ele é diagnosticado com intestino irritável. Que se confunde muito. Por exemplo, você vai ver pessoas de mais idade falar de colite. Sim. Tem alguns termos assim que meio que pegaram no senso comum. Diverticulite, colite. Mas certo. Aí já são meio que duas coisas que para muitas pessoas são distintas. Certo. E que não é intestino irritável, entendeu? Então, existe muita confusão no senso comum nesse sentido. E o próprio critério diagnóstico da síndrome do intestino irritável evoluiu muito nos últimos anos. A gente tem um Roma 4, que é o que estabelece esses critérios de diagnóstico e tratamento das doenças gastrointestinais funcionais, que é de 2016. Ele é atualizado a cada 10 anos, então provavelmente agora em 26 a gente tem o Roma 5 sendo publicado. E provavelmente teremos ajustes nesses critérios diagnósticos da síndrome do intestino irritável. Mas são pacientes que há pelo menos 6 meses apresentam os sintomas de dor abdominal, de distensão, no caso estufamento, e a alternância entre diarreia e constipação, que pode ser um predomínio de constipação com períodos mais curtos de diarreia, é um subgrupo. Predomínio de diarreia e períodos mais curtos de constipação é outro subgrupo.
Um outro subgrupo é bem misto, assim. Uma semana, imagina, uma semana constipado, uma semana diarreico, né? E um quarto que a gente não consegue incluir em nenhum desses três fica como não específico, não identificado. Né? Mas, assim, as principais características são essas. E a dor abdominal precisa existir. A dor abdominal recorrente, como queixa principal, precisa existir. Isso é a principal mudança, por exemplo, no Roma 4. Porque tem muita gente que não tem dor abdominal e está diagnosticado como intestino irritável, de um diagnóstico antigo que não procede mais. Então, precisa ser revisto. Precisa procurar um médico atualizado para refazer essa triagem, porque às vezes você tem um quadro de distensão abdominal, estufamento com uma dissinergia abdominofrênica, que às vezes, a depender do grau de estufamento, gera desconforto, gera dor, mas a dor é secundária à distensão, você entende? A própria constipação funcional, a depender do grau que você está constipado e quantos dias, você passa a ter dor, mas a dor é secundária à constipação. Ou seja, a hierarquia desses sintomas na gastroenterologia, de maneira a considerar as doenças funcionais, ela é muito importante, porque ela determina muitas vezes o que o médico vai desconfiar para buscar confirmar esse diagnóstico. Entendeu? Massa. E a confirmação é importante. É um rótulo. Fibromialgia é um rótulo? Intestino irritável é um rótulo? Mas é a partir desse rótulo que a gente pode dizer isso para você funciona, isso não funciona. Isso funciona, isso não funciona. A gente tem mais segurança enquanto profissional. Porque a partir do momento que esse paciente não está enquadrado num grupo populacional que apresenta... A síndrome é isso, né? Uma síndrome é isso. Uma característica semelhante de sinais e sintomas, você fica tirando aleatoriamente. Verdade. Você não consegue direcionar, dizer, olha, isso aqui para você ter mais chance de funcionar, isso aqui não tem. Não descarta que a pessoa que não feche absolutamente o diagnóstico, ela não vai ser beneficiada com a terapia. Exato. Não descarta. Não mas descarta. Até porque a gente está longe de conhecer tudo, né? Então, Verdade. Outros diagnósticos vão surgir, as pessoas que se enquadram aqui. E por aí vai. Veja, um exemplo. No meu mestrado, a gente incluiu mulheres com síndrome do intestino irritável, ou seja, que passaram pelo critério diagnóstico, e distensão abdominal. Mas a distensão abdominal com essa alteração muscular da dissinergia abdominofrênica. Mas isso hoje poderia ser diferente. Veja, não tem 10 anos ainda, né? Vai fazer 10 anos. Eu poderia ter especificado para pegar, por exemplo, ou só intestino irritável, isolado, né? Ou só distensão. Que na época ainda era muito... tinha acabado de publicar o Roma 4, ainda era aquela coisa muito recente, entendeu? Então, a evolução é constante. Constante. Então, a gente está longe de conhecer tudo. E as doenças funcionais são isso, né? Tem muita gente que é muito... crítico com relação a isso, mas, poxa, se não for assim, como que a gente vai organizar? Verdade. Como que essas pessoas vão ter direito a terapias validadas no SUS, por exemplo? Vai fazer o quê? Se ela não sabe, não tem nem ideia do que é que ela tem. Porque não existe confirmação. Esse é o ponto. É isso. Não existe um exame de laboratório, uma imagem, uma coleta sanguínea, o que quer que seja que diga, achei o agente patológico aqui e o seu problema é tal doença. Não. Isso aí se aplica muito bem quando a doença ela é patológica, orgânica, clínica. Mas na funcional, não. A funcional é exclusão. Verdade. Entendeu? Ou eu organizo para poder ter um direcionamento, até para conduzir pesquisa e saber o que funciona ou não funciona, ou a gente vai ficar... Até porque as variáveis são inúmeras, né? Vai ter aí o tipo de vida que a pessoa leva, a alimentação, tudo isso que a gente falou. Infância, Mariana. Veja, você estava falando da questão da psicologia. Só para você ter uma ideia, ansiedade e depressão. O quadro de ansiedade e depressão está correlacionado diretamente com a severidade dos sintomas da síndrome do intestino irritável. Eu não estou dizendo que uma coisa está correlacionada com a outra, certo. Não. Na estatística, é muito mais... O que eu estou dizendo a você é muito mais concreto. É que a correlação é em relação à severidade. Ou seja, quanto mais ansioso e deprimido está o paciente, mais severos são os sinais e sintomas da síndrome do intestino irritável que eu espero nele, entendeu? Inúmeros estudos prospectivos, as coortes de acompanhamento já mostram que histórias de abuso sexual, físico que não é sexual ou psicológico na infância aumentam muito as chances, por exemplo, de desenvolver a síndrome do intestino irritável na idade adulta. Nossa! Então, assim,
é fundamental entender que tem todo um panorama aí de história, de bagagem desse paciente que se soma, que se prolifera até resultar num sistema nervoso central disfuncional. É quando a gente vê, né, e comprova, vamos dizer assim, cada vez mais. Eu até já fiz um texto, uma matéria sobre isso. O que a mente cala, o corpo fala. Então, coisas que a gente calou, que nossa mente abafou, né, lá atrás, a gente crescendo, né? A gente depois de adulto. Não precisaria nem de muito estudo. Veja, seu avô provavelmente já sabe disso, que muitas vezes você pode ter uma diarreia porque você está nervoso por alguma coisa, uma dor no estômago, né? Uma gastura, como dizem. Ou seja, o diagnóstico de gastrite nervosa, não é? Então, veja, a digestão ela é um grande alvo das emoções. A relação entre emoção e digestão é muito grande. Não é à toa que vocês falaram, né? Que é o segundo coração, assim, é questão da segundo emoção. Cérebro também, segundo né? Cérebro, nesse sentido do processamento. Mas isso se justifica, já que você estava falando de fisiologia, isso se justifica, veja, o processamento principalmente dor visceral, se a gente for levar em consideração, acontece nas áreas que processam emoções do nosso corpo, sistema límbico. Quando você percebe uma dor visceral, essa informação, ela bomba a tua área do sistema límbico ali. Por exemplo, na ressonância magnética dinâmica, a gente vê isso. Que é também a mesma área que está ali superativa no processamento de uma emoção negativa. Ou seja, o que eu estou querendo lhe dizer é que você pode justificar fisiologicamente o seu mau humor na TPM. Olha, estamos salvas, mulheres, tudo certo. E os maridos, namorados, companheiros, companheiras, etc., que convivem, precisam entender. Porque, veja, não dá para separar. É por isso que o chocolatezinho já resolve. Ameniza. Mas porque o que acontece? Na hora que você processa dor visceral, a cólica, você está ativando áreas do seu cérebro que processam alterações humorais, emoções negativas. Então, você está pronta para ficar mal-humorada pela cólica. A cólica tem mais chance, que é digamos assim, uma nocicepção visceral, mais chance de deixar mal-humorada do que uma dor no ombro, que é musculoesquelética, que vai pegar outras coisas, entendeu? Uhum. Então, a relação entre alteração emocional e dor visceral, ela é muito próxima. E aí pega essa frase e volta no que eu te falei antes. Ansiedade, depressão, intestino irritável, manifestação de dor. Se justifica fisiologicamente o que acontece. E não dá para separar uma coisa da outra. Verdade. Eu, como fisioterapeuta, tenho que estar preparado que essa paciente ela vai chegar mal-humorada para mim. E a gente tem aquela história da criança da dor. A gente já vai se preparando, dizer, eita, tá chegando lá, eu vou sentir aquela dor. Você já começa a se irritar antes mesmo de estar sentindo. Exatamente. Faz todo sentido. Olha aí, tá vendo? Paulo vem acolhendo, minha gente, nossas dores, nossos incômodos. Não justificando, mas clareando aí muita coisa. Realmente foi assim... Foi, como eu disse no início, né? Foi um estalo, foi um despertar incrível. Porque é quando a gente, de fato, traz novamente raciocínios, como tudo faz sentido. Eu gravei um story hoje chegando aqui e disse assim, minha gente, ele falou de uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, de fato, eu nunca tinha ouvido falar sobre essa atuação toda, né, da fisioterapia ali no âmbito visceral, principalmente gastrointestinal. Mas assim que você fala, faz todo o sentido. Paulo, é incrível como a gente consegue acompanhar o teu raciocínio, porque você traz, assim, de uma forma puramente clínica. Sim, tem que ser, de uma forma que não tem como a gente contestar. É incrível, assim, esse cara é massa demais, tem que botar a mão na massa para poder falar, né? E não o contrário, né? Falar, não, massa demais. Olha, o Instagram dele tem cada coisa massa. E eu vi lá umas posturas, mulheres... Incrível, assim. A menina malhada, você vê magra, mas que tem aquela barriga que a gente se incomoda, que a gente pensa, eita, tô inchada porque vai vir menstruação, ou isso ou aquilo. E aí, quando você vê o depois, já volta, já organiza tudo, né? Às vezes você sente realmente ali um desconforto respiratório. Eu vi muito isso em criança, eu vejo muito isso em criança, né? Exatamente. E uma das primeiras coisas que a gente faz é, passa uma sondinha, vamos aliviar um pouco aí, para ver se essa barriguinha melhorando. E na hora, assim, a taquipneia melhora. Então, crianças também são beneficiadas. A gente falou muito de mulheres aqui, né, em relação a isso. Mas crianças também são muito beneficiadas, idosos também são muito beneficiados, né? Sim, na verdade, qualquer pessoa, né? É importante até esclarecer por que a gente terminou focando mais em mulheres. Porque, de fato, epidemiologicamente, são as que mais sofrem. Mas eu tenho inúmeros pacientes homens também com
com queixas idênticas, né? Só que é uma minoria de 10, em geral 7, 8 são mulheres, 2, 3 são homens. Nossa. No consultório, né? E isso vale muito... Se você for olhar a fibromialgia, vai ser praticamente isso também. É verdade. Né? Então, assim, as crianças também, cada vez mais, inclusive, só para você ter uma ideia, tem uma área do Roma, esse critério que eu te falei, Sim. né? A Fundação Roma é que produz o Consenso de Roma, tá? Que é a entidade internacional responsável por atualizar critério diagnóstico terapêutico para doença gastrointestinal funcional, ou seja, o que não é patológico. Sim. Vamos fazer uma diferença. É uma doença de Crohn, é uma doença inflamatória intestinal. Isso não é funcional. Certo? Um diagnóstico de H. pylori vai ser um agente etiológico ali específico, não é funcional, entendeu? Então, o que não é patológico é funcional. Tem uma área do Roma que é só para criança, só para a parte pediátrica, relativa a questões funcionais. Ou seja, a constipação funcional, a diarreia funcional, a dor abdominal funcional. Assim, infelizmente, muito crescente. Verdade. E óbvio, né, que um dos fatores fundamentais para isso, nas gerações mais recentes, envolve os hábitos alimentares. Estamos comendo coisas que nunca comemos enquanto espécie. Não sabemos onde isso vai dar. E a manifestação está acontecendo principalmente nas crianças. Isso é fundamental. Então, tudo que eu lhe falei aqui serve para a criança e serve para o idoso. Mas o idoso, especificamente, ele, a depender da história que ele tem, se ele teve os bons hábitos alimentares na infância, na adolescência, são pessoas que foram mais ativas porque não tinha tecnologia disponível, tendem a sofrer menos com essas questões gastrointestinais funcionais, por exemplo. Intestino irritável é uma condição de adultos de meia idade. A tendência natural, veja, a história natural do intestino irritável é de melhora com o passar dos anos. A gente vê poucos idosos com intestino irritável comparado a adultos de meia idade. É o ápice ali de manifestação, entendeu? No contexto social. Máximo. Então, eu não sei se de repente nos próximos 20 anos isso muda, né? A depender das próximas gerações que vão envelhecendo. Como a gente está envelhecendo, é sobre isso. Mas atualmente é isso. É um sofrimento muito prevalente nos adultos, muito crescente nas crianças, o que é muito preocupante, mas os idosos meio que ainda, de maneira controlada, sofrem dessas questões funcionais. Que bom então, né? Que nossos velhinhos, pelo menos enquanto é isso, já estão mais tranquilos. Olha só, Paulo, quero te agradecer muitíssimo, tá? Sua participação aqui foi, assim, mais uma vez revigorante, né? E esclarecedora demais. Foi maravilhoso ver o congresso, mais ainda tê-lo aqui, de fato. Muitíssimo obrigada por ter vindo. E Paulo, a gente encontra... Paulo é muito acessível, viu, gente? A gente encontra no Instagram, diz aí, teu arroba. E a clínica, onde seria? A gente consegue atender? Atendimento. Eu, falando da particularidade aqui do Recife, eu fugi do Recife. Hoje eu moro em Aldeia, que para quem não conhece o Recife, é numa cidade vizinha chamada Camaragibe. Tem um bairro chamado Aldeia, que é mais afastado ainda. É meio no meio do mato Mas dá para chegar. E eu adoro. Então, minha clínica hoje fica em Aldeia. E eu fui para lá, assim, agora esse ano especificamente, de maneira definitiva. Então, parei de vir atender no Recife, estou lá em Aldeia, na clínica, né? Então, quem quiser me procurar vai achar lá, vai achar no online também. E o Instagram é o @somatovisceral, né? Muito proposital por isso, porque é como a gente usa o sistema somático para beneficiar alterações viscerais. É mais ou menos de bola. A justificativa. Maravilhoso. E aí vai ter a segunda edição do Cefid. E aí não sei se Paulo vai dar o ar da graça lá também. Eu já voto que sim. Alô, Lorena. Pra mim, ele volta. É pra gente não repetir aquela história, né? Dos assuntos novos. Não, já tá bem avançado. Sim. Por favor, vamos falar já de algo estabelecido. E saber que faz participação em palestras, né? Sim, já tá em alguns congressos. Então, quem tiver interesse na área, consegue encontrar Paulo por aí. Gente, a vocês também, muito obrigada, tá? Pela audiência. Continuem acompanhando, que essa edição é um profissional melhor do que o outro. Eu tô dizendo a vocês. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau.